Olá, meus queridos, amados irmãos, ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus. Pela bondade do nosso Deus, estamos chegando aqui para a leitura de mais um capítulo da Palavra de Deus. Hoje vamos ler aqui o capítulo de número 11 do livro de Gênesis. O capítulo 11 tem como tema: Deus confunde a língua do povo que estava em rebeldia. Vamos então à leitura, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Verso 3. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Verso 4. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Verso 6. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Verso 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Verso 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Verso 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Verso de número 10. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Verso 11. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 12. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Selá. Verso 13. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 14. E viveu Selá 30 anos, e gerou a Éber. Verso 15. E viveu Selá, depois que gerou a Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 16. E viveu Éber 34 anos, e gerou a Peleg. Verso 17. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 18. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. Verso 19. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 20. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serug. Verso 21. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 22. E viveu Serug 30 anos, e gerou a Naor. Verso 23. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 24. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. Verso 25. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 26. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Verso 27.
E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Verso 28. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Verso 29. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Verso 30. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. Verso 31. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. Verso 32. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos então a leitura do capítulo 11 aqui do livro de Gênesis. Quero reler com você, para a nossa meditação, Gênesis capítulo 11, e os versos 29 e 30, que nos dizem assim: E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Verso 30. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. Meus amados irmãos, aqui no capítulo 11, a Bíblia nos mostra o nascimento de Abrão. Depois se tornou então Abraão, pois Deus mudaria o seu nome, que viria a ser o pai da nação eleita, Israel. Segundo Atos, capítulo 7, versículos 2 e 3, Deus apareceu a Abrão, pela primeira vez, quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus, cidade de seu nascimento. Deus chama Abrão para sair de sua terra e ir para uma outra terra que Deus lhe mostraria posteriormente. Deus faz gloriosas promessas ao patriarca, dentre elas a de que ele teria uma descendência muito numerosa, pois seria pai de muitas nações. Porém, conforme lemos no versículo 30, a esposa de Abrão, Sarai, não podia gerar filhos, era estéril. Como Abrão, então, poderia ser pai de muitas nações, se ele não podia ter filhos? Com certeza, esta interrogação veio ao coração de Abrão, mas ele não questionou com Deus, simplesmente creu no Senhor e obedeceu. No tempo determinado por Deus, os filhos vieram. Deus curou a esterilidade de Sara e a promessa do Senhor se cumpriu. Abraão se tornou cabeça de grandes nações, dentre elas Israel e o povo árabe. Meus amados irmãos e ouvintes, geralmente é assim que Deus age na vida de seus filhos. Quando Deus nos faz uma promessa ou promessas, Ele permite situações que apontam para a direção contrária daquilo que Ele nos prometeu. Assim, muitas vezes, a nossa fé vacila. Vacila porque quase sempre, como disse, os acontecimentos da nossa vida começam a nos levar para a direção oposta àquela que Deus disse que nos abençoaria. Por outro lado, o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida pode demorar muito mais do que estávamos pensando. O tempo de Deus é diferente do nosso. Mas, meu irmão, minha irmã, Deus sempre é fiel naquilo que Ele nos promete. Devemos aprender com Abraão, não questionar ou duvidar
tão somente esperar com paciência no Senhor, que com certeza Ele virá e cumprirá aquilo que Ele nos prometeu. Devemos então perseverar na nossa fé e na nossa confiança no Senhor. Deus nos prometeu, Ele cumprirá. Aleluia. No caso de Abraão, foram 25 anos de espera, mas no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo que Deus havia projetado, Isaque nasceu. Então, meu irmão e minha irmã, nesse dia, Deus renova em sua vida tudo aquilo que Ele disse que faria ou que fará por você. Meu amado irmão, minha amada irmã, continue firme na posição, no lugar em que Deus lhe colocou. Muitos saem da posição e quando a bênção chega, eles não estão no lugar de recebê-la e então a perdem. Meu irmão, minha irmã, fique na posição que Deus lhe colocou. Não perca a paciência e a fé. Deus é fiel. Tudo o que Ele prometeu a você, certamente Ele cumprirá. E isto em breve. Tenha certeza que brevemente aquilo que o Senhor tem para a sua vida virá e será uma bênção e você vai testemunhar. Receba essa palavra da parte de Deus nesse dia para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Deixo aqui a você o meu abraço e desejo também a você e a sua família um dia de paz, um dia de grandes vitórias. Espero você amanhã para nós prosseguirmos nessa gloriosa jornada, quando estaremos lendo o capítulo de número 12 do livro de Gênesis. Fique então na paz do Senhor Jesus.